Hoje vamos iniciar o capítulo 1 e falar sobre sequências. Então vamos aqui. Esse aqui é o que a gente vai estudar, tá? Conceito de sequência, sequência finita, sequência infinita, termos de uma sequência e lei de formação de uma sequência. Então esse é o nosso assunto desse capítulo. Então aqui começando com a definição, o que diz sobre sequência? Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então veja bem aqui, pessoal, que é bem abrangente. Porém, o que vai interessar aqui para a gente é somente as sequências numéricas, tá? Sequências essas que seguem uma ordem pré-estabelecida, tá? Então, as sequências numéricas são as sequências que nós vamos estudar aqui, tá? Existem infinitas sequências, né, de diferentes tipos, mas vamos nos concentrar nessa aqui. Então, aqui a gente tem sequência finita, né? A gente observa que ela começa no 1 e termina no 12. Pessoal, é interessante notar aqui que a gente vai botar o parênteses, tá? Para não confundir com conjunto, onde a ordem, né, dos elementos é desprezada. Tá bom? Então aqui a gente observa que nessa sequência nós temos o que? Uma sequência de divisores positivos de 12. Ou seja, todos os números aqui, quando você dividir, né, você vai ter uma resposta exata. Então, 12 dividido por 1, você vai encontrar 12. 12 dividido por 2, você vai encontrar 6, e assim por diante. Logo aqui abaixo, nós temos uma sequência infinita, onde começamos com 0 e se estende infinitamente. Então aqui a gente tem a sequência dos números pares, né? Iniciando com 0. Então a gente tem duas sequências aqui, uma sequência finita e uma sequência infinita. Logo aqui embaixo nós temos a forma de se representar uma sequência. Então, vamos pegar aqui uma sequência qualquer, tá? Vou pegar aqui a primeira sequência, onde eu tenho o 1, o 2, o 3, 4, o 6 e o 12. Observe que a forma de eu representar esse 1 vai ser o quê? Vai ser A índice 1. A forma de eu representar o 2 vai ser A índice 2. A forma de eu representar o 3 vai ser A índice 3 e assim por diante. Veja bem, pessoal, eu estou representando com A, mas poderia ser com qualquer outra letra. Porém, por que estou representando com A? Porque geralmente, né, por convenção, basicamente todos os livros representam com um Azinho minúsculo, tá? Por isso que a gente está representando. Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos estudar a lei de formação de uma sequência. Então aqui, interessante, né? Interessa uma matemática e sequência em que os termos se sucedem, né, obedecendo a certa regra. Então essas daqui é que são as sequências que de fato são interessantes para a matemática, né? Ou seja, elas têm uma lei de formação, né? Elas têm uma fórmula. Então a nossa primeira lei de formação que nós vamos ver aqui é por recorrência, tá? Então vamos estudar aqui essa primeira lei de formação de sequência. Lei de formação por recorrência. Então vamos aqui. Aqui eu trouxe um exemplo que diz o seguinte: ó, escreva a sequência finita, cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. Então, um ponto interessante, né,
nessa primeira lei de formação, que é por recorrência, ele vai me dar dois pontos importantes. Eu vou ter que saber qual é o primeiro termo, e o segundo é saber qual é a regra que vai me gerar essa sequência a partir do primeiro. Então veja bem aqui, ó. Então esses dois pontos é importante. Eu tenho aqui o primeiro termo, e eu tenho aqui uma regra que vai me gerar os próximos termos a partir do primeiro, né? Então veja bem, como é que eu vou formar essa sequência, pessoal? Então vamos aqui. Observe que o primeiro termo eu já tenho, que é 3. E veja aqui, pessoal, tá? O meu N, ele é atribuído, né, a esse conjunto aqui, ó. Então vamos aqui. Vamos formar o segundo termo. Vou pegar aqui essa meia aqui de formação. O que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir. Quando o N é igual a 1, o que eu vou encontrar aqui, pessoal? Então, eu vou substituir, ó. Quando N é igual a 1, eu vou substituir, ó. 1 mais 1. Substituir aqui no N. E aqui também. N igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou encontrar agora o segundo termo, mais um 2. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou substituir o primeiro termo, ó. O primeiro termo está aqui. O primeiro termo é 3. Então, eu vou substituindo. Então, aqui eu encontro o segundo termo. Como é que eu faço para encontrar o terceiro termo? Do mesmo jeito. Vou pegar minha regrinha, que é N mais 1 igual a 4 mais a índice N, né? Então, agora quando o N, agora o meu N vai ser igual a 2. Tá? Isso aqui no primeiro tinha N igual a 1 e aqui eu vou ter N igual a 2. Então, vamos substituindo aqui, ó. Quando eu substituir aqui o N igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou encontrar o meu termo 3. Certo? Então, pronto, o meu terceiro termo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 mais o segundo termo. O segundo termo nós já encontramos, né? Então, aqui vai ser 7. Então, o terceiro termo vai ser igual a 11. Vamos fazer mais outra aqui. Agora eu vou partir para N igual a 3. Então, novamente, eu vou pegar essa regrinha aqui. A gente está observando que eu sempre estou recorrendo ao termo anterior. É por isso que é de recorrência, né? Lei de recorrência. Então, vamos aqui, ó. Quando o meu N é igual a 3, eu vou encontrar qual termo, né? Então, substituir aqui, ó, o índice 3. Então, aqui eu vou ter 5. Opa, aqui é 3. Eu vou ter aqui, ó, 4 igual a 4 mais o terceiro termo. Então, substituindo, eu vou encontrar 4 mais. Observe que eu vou ter que recorrer ao meu terceiro termo, né? E aqui está o meu terceiro termo, que é 11. Então, o índice 4 é 15. Então, a sequência que a gente montou foi qual? Ó? O primeiro termo me dá que é 3. O segundo termo é 7. O terceiro termo é 11. E o quarto termo é 15, né? Observe que eu posso continuar fazendo essa sequência sempre recorrendo ao termo anterior. É por isso que é fórmula por recorrência, tá? Então, isso aqui
é uma das maneiras que eu tenho de formar uma sequência. Tá? Agora a gente vai para a segunda maneira. A segunda maneira diz o seguinte, ó, é expressando cada termo em função de sua posição. E diz mais aqui, é dada uma forma que expressa o termo, né, o A em si N, né, em função de N. Então veja bem aqui esse exemplo. Né? Escreva a sequência finita cujos termos obedecem à lei de formação. Ó. Então aqui eu tenho uma lei de formação onde eu não vou recorrer ao termo anterior. A gente percebe que é diferente. Então vamos formar aqui essa sequência. E ele me diz que o N está aqui dentro desse conjunto. Então vamos aqui, ó. Quero encontrar o primeiro termo, tá? Então temos isso aqui. 2 elevado a N. Então quero encontrar o primeiro termo, né? Para N igual a 1. Então vou ter o que? A índice 1 vai ser igual a 2 elevado a 1. Substitui o N igual a 1. Então meu primeiro termo é 2. Vamos para o segundo termo. O segundo termo vai ser o quê? Então encontramos o primeiro, substitui. O segundo termo, agora eu vou ter o N igual a 2. Então substitui aqui, ó. Certo? Então N igual a 2, vamos substituindo. Então o meu segundo termo é 4. Vamos para o terceiro termo. Observe que assim você vai fazendo a sua sequência, né? Agora quando o N é igual a 3, então o terceiro termo vai ser igual a 2 elevado a 3. Então o terceiro termo vai ser igual a 8. E assim você vai formando a sua sequência, né? Então vamos para o próximo aqui. O índice 4 vai ser igual a 4, 2 elevado a 4. Então, a índice 4 é igual a 16. Pronto, fechou aqui, né? Por que fechou? Porque não me disse que o N só vai de 1 até 4. Então, a minha sequência é isso aqui, ó. 2, 4, 8, 16. Observe que essa lei de formação, de fato, ela está expressa em função de sua posição. Ó. Tem o primeiro aqui, substitui, tem aqui o segundo, substitui, tem aqui o terceiro, substitui, tem aqui o quarto, substitui. Tá? Então, de fato, está em função de sua posição. Vamos para o terceiro modo, né? O terceiro modo, ele está girando em torno da propriedade dos termos, que é totalmente diferente das maneiras que a gente encontrou sequências, né, anteriores. Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu vou formar a sequência por propriedade dos termos. Então vamos formar aqui uma sequência aqui, ó. Escreva a sequência dois números primos. Bem, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, né? É uma sequência infinita. Bem, mas qual é a propriedade aqui? A propriedade é a seguinte, né? É que todos esses números só são divisíveis, né? Só são divisíveis por 1 e por n mesmo, certo? Então, 2, o 2 só divide por 1 e por n mesmo. O 3 só divide por 1 e por 3. O 5 por 1 e por 5, né? Se eu dividir por qualquer outro número, vai dar um número decimal. Tá? Então, isso aqui, de fato, a propriedade dele, pessoal, né? É essa que a gente acabou de citar, tá? Então, vamos continuando. Então, agora vamos aqui resolver algumas questões, tá? Para botar em prática, né, o que a gente estudou.
Na 1 diz o seguinte: a soma dos n primeiros termos de uma sequência, né, que me dá a sequência, é dado em função dessa regra aqui. Para todos os números naturais n não nulo. O que ele me pede? Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência. Então, calculando aqui os 10 primeiros termos dessa sequência, o que a gente vai fazer? Então, essa aqui é a minha regra. Aí eu observo que eu não tenho nenhum termo. Então, o que é que eu faço? Eu vou atribuir o n igual a 10. Então, vamos aqui. N elevado a 10 mais 10. Substitui. Então, eu vou encontrar aqui 100 mais 10. Então, minha soma vai ser igual a 110. Então, essa é a resposta da 1. Vamos aqui para a segunda questão. A gente tem uma sequência aqui, né, de quadrados brancos misturado com pretos, né? E esses quadrados eles vão crescendo e formando sequência. Então vamos aqui. A regra, vamos começar aqui, tá? Qual é a regra aqui de construção? A regra para construir esses mosaicos é a seguinte: inicialmente formamos um quadrado com um azulejo branco cercado por azulejos pretos. Em seguida, outro quadrado, este com 4 azulejos brancos, também cercado por azulejos pretos, e assim sucessivamente. O que ele pede aqui? Considerando a sequência de mosaico com números crescentes de azulejos, responda: quantos azulejos brancos terá o 15º mosaico, né, dessa sequência? Bem, a gente observa facilmente aqui no primeiro quadrado que a gente tem 1, né? No segundo quadrado a gente tem o que? 2. A gente tem 2, né? A gente tem 4 no caso, né? Tem 4. No terceiro quadrado nós temos 9. Então o que a gente percebe aqui, pessoal? Que essa sequência ela está sendo montada do seguinte modo, né? Os quadrados brancos estão sendo montados assim, ó. Estão sendo montados do seguinte modo, né? É só levar o número, né? O número do quadrado, né? Ao quadrado, né? Tipo, 1. E aí você encontra a quantidade de quadrados brancos, né? Então aqui 1 ao quadrado é quanto? É 1. 1 quadrado é 1. Vamos aqui para o 2, né? Quadrado 2. O quadrado 2 vai ser o que? 2 ao quadrado. Então a gente vai encontrar o que? 4. O quadrado 3, a gente vai levar o que? 3 ao quadrado. A gente vai encontrar quanto? 9, né? Então a gente observa aqui, ó. Quadrado 3 tem quantos? A gente tem 9 quadradinhos brancos. No quadrado 2, 4 quadradinhos brancos, e no 1, 1. Então, se eu quiser encontrar o 15º quadrado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar isso aqui a 15, né? 15 ao quadrado, né? Então, eu vou encontrar 225 quadrados brancos, né? Continuando essa sequência, lógico, né? Então, aqui, deixa eu só botar aqui. Então, continuando na sequência, se eu quiser encontrar a quantidade de quadrados brancos, é só eu levar 15 ao quadrado. E aqui nós temos 225 quadrados brancos. Então vamos para a... Deixa eu só mudar aqui. Então a gente vai agora para B. O que ele pede na B? Quantos azulejos pretos
terá o 20º, que desceu, o 20º mosaico da sequência. Agora, eu quero saber os quadrados pretos, pessoal. Só que agora eu quero saber o 20º mosaico. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? A gente observando os quadrados aqui, a gente percebe que os quadrados pretos, eles vão ser formados, né? Isso é uma das maneiras. Tirando, né? Pegando aqui o total, pegando o total de quadrados, menos os quadrados brancos. Eu consigo encontrar a quantidade de quadrados pretos. Então a gente pode observar aqui, ó, nesse aqui eu tenho quantos quadrados? Eu tenho 9. Eu tenho um branco, então aqui dá o que? Dá 8. Aqui eu tenho quanto? Eu tenho 16, né? Menos o que? Menos 4, né? Então vou ter 12. Nesse terceiro eu vou ter o que? 25. Nesse terceiro eu vou ter o que? 25 menos 9. Então eu vou ter o que? 16. E assim eu vou formando a sequência. Então, para me encontrar a quantidade de quadrados pretos, eu vou fazer a diferença do total menos a quantidade de quadrados brancos. Então, posso pensar aqui assim. Os meus quadrados brancos, que a gente já montou, ele segue essa sequência. Vou botar aqui. Ele segue aqui essa sequência. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou conseguir encontrar, né, foi o que a gente fez aqui, ó. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou conseguir encontrar a quantidade de quadrados brancos, certo? Então, e para me encontrar o total? Bem, para me encontrar o total, é só fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa, porém a sequência, olha aqui o detalhe, pessoal, tá? Porém a sequência não vai começar com 1, vai começar com 3, né? A regra é a mesma, vai começar com 3. Ó. Então, começa com 3, aí depois vem o que? 4, aí depois vem o que? Depois vem 5, depois vem 6, depois vem 7 e assim por diante. Então, vamos discutir isso aqui na próxima página. Aqui, ó. Então, tem aqui, ó. Encontrar os quadrados pretos. Eu vou ter o que? Vai ser a diferença pela quantidade total menos os quadrados brancos. Então é o seguinte, para mim encontrar aqui os meus quadrados brancos, é só eu elevar esse número ao quadrado, né? Aqui o quadrado 1, eleva ao quadrado, você encontra a quantidade de quadrados brancos. 4, 3 e assim por diante. Né? Só que isso é uma quantidade de quadrados brancos. E para encontrar o total, né, voltando aqui, a gente faz o que para encontrar o total? Observe que é a mesma sequência, porém, eu não começo com 1, como eu comecei com os quadrados brancos. Não, eu começo com 3. Né? Então, 3 ao quadrado, eu vou encontrar quanto? 9. Depois vem o que? 4. 4 ao quadrado, eu vou encontrar quanto? 16. Depois vem o que? 5 ao quadrado, eu vou encontrar o que? 25. Então, se você observar aqui esses quadrados, né? Aqui eu vou ter o que? 9. Vou ter 9, que é o total. Aqui eu vou ter 16, que é o total. Aqui eu vou ter 25. E assim eu vou fazendo. Então, a regra é a mesma. Porém, eu tenho que perceber aqui o seguinte, que nos quadrados brancos eu começo com 1. Já quando eu vou encontrar a quantidade de quadrados, eu não começo com 1, eu começo com 3. Porque o primeiro quadrado ele tem 9. O segundo ele tem 16. O terceiro tem 25. Então, se eu quisesse aqui encontrar
quantos quadrados brancos tinha no quarto quadrado, era só fazer isso. Encontraria quanto? 16. E se eu quisesse encontrar quantos quadrados, né, o total agora, né, eu tenho um quarto quadrado, é só levar 6 ao quadrado, eu vou encontrar quanto? 36. E eu observo que eu fazendo essa diferença aqui, tá? Observe a correspondência aqui, ó. Certo? Fazendo essa correspondência e depois fazendo a diferença, eu vou conseguir encontrar a quantidade de quadrados pretos. Então, observe aqui, pessoal, que a diferença aqui vai ser quanto? Ó? Do 3 por 2 vai ser 1. Aqui vai ser 2. Ó, 4 por 2, 2. 5 por 3, 2. 6 por 4, 2. Então, se eu fizer isso, tá? Quando eu chegar aqui no 20º, quando eu chegar aqui no 20º quadrado, eu vou ter quantos quadrados brancos? Eu vou ter 400. Porém, observe que esse aqui ele está sempre andando 2 casas a mais do que os quadrados brancos. Então, aqui eu não vou fazer a diferença do 20º, não. Eu vou fazer a diferença do 22º quadrado. Então, aqui eu vou ter quanto? Aqui eu vou ter 484, né? Então, fazendo essa diferença do total menos os quadrados brancos, eu vou ter o que? 484 menos 400, eu vou ter 84 quadrados pretos. Tá? Existem outras maneiras. Vamos fazer aqui de outra maneira. Tá? Deixa eu abrir aqui uma página aqui. Então, vamos voltando aqui. Então, vamos fazer aqui de outra maneira aqui. Outra maneira que eu posso pensar é a seguinte. Outra maneira que eu posso pensar aqui na B é a seguinte, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu observo aqui nesses quadradinhos aqui o seguinte, ó, que aqui eu vou ter isso, ó, eu vou fazer aqui uma cruzinha aqui no meio, ó, certo? Observa que essa cruz está de acordo com o lado, aqui não é 1, então eu vou pegar só esse um de cima, vou pegar esse um aqui de lado, esse aqui e esse, certo? Aqui eu vou fazer o mesmo, ó, aqui não é 2 cada lado, então eu vou pegar aqui os 2 de cima, vou pegar os 2 daqui, vou pegar esses 2 daqui, vou pegar esses 2 daqui. Aqui não é 3, então vou pegar esses 3 aqui, aos lados, vou pegar esses 3 aqui, vou pegar esses 3 aqui, vou pegar esses 3 aqui. Então, qual é a regra que eu posso tirar daqui, pessoal? Eu posso tirar aqui a seguinte regra. Posso tirar aqui a seguinte regra. Posso pensar assim, ó, 4 vezes n. O que vai ser esse n aqui, pessoal? Esse n vai ser isso aqui, ó. Certo? 4n mais 4. Tá? Para quem não entendeu, vamos fazer aqui o testezinho aqui, ó. Então, quando n é 1, eu estou no primeiro quadrado, certo? Então, n igual a 1 aqui, no primeiro quadrado. O que acontece? Eu vou substituindo. 4 vezes 1 mais 4. Então, 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Olha aí, encontrei a quantidade de quadrados pretos, né, pretos do primeiro quadrado. Agora vamos para o quadrado 2. Então, aqui n igual a 2. O que vai acontecer, tá? Vou pegar aqui, só mudando aqui a cor. Vou pegar essa mesma regrinha, certo? Vou pegar aqui essa mesma regrinha. Agora, quando n é igual a 2, o que vai acontecer?
4 vezes 2 mais 4. Então, vou ter o que? 8 mais 4. Então, vou ter quanto? 12. Então, de fato, nesse segundo quadrado, eu tenho 12. Então, agora a gente vai para o terceiro quadrado. Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu vou usar aqui a mesma regra. Então, quando n aqui é igual a 3, 4 vezes 3 mais 4. Então, vou ter 12 mais 2. Ou 4 vezes 3, 12 mais 4, né? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 16. Então, essa aqui é uma outra maneira de você pensar, né? É associando a esses lados aqui do quadrado, ó. O quadrado branco, no caso, né? Certo? Então, aqui essa segunda regra seria usando isso aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Onde o n vai ser os lados, né? Vai ser o lado do quadrado branco. Existem outras maneiras. O raciocínio aqui é muito aberto, né? Não é fechado. Então, aqui eu fiz duas maneiras, existem outras. Então, vamos aqui para a terceira. A terceira diz o seguinte: o total de indivíduos na enésima geração de duas populações P e Q é dado, respectivamente, por. Então, ele diz que o P é isso aqui e o Q é isso aqui. Sabendo que quando P, né, Pn, né, dividido por Qn é menor ou igual a 1.100 ou a 1.024, a população estará ameaçada de extinção. Com base nessas informações, essa ameaça de extinção ocorrerá a partir de... Tá, aí eu tenho aqui as opções e tal. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que analisar isso aqui, ó. Quando é que essa população aqui vai estar ameaçada de extinção? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é substituindo, né? O Pn, vou substituir igual a 4n, 4 elevado a n, dividido aqui, o Qn vai ser igual a 2 elevado a n. Então, isso aqui é menor ou igual a 1.024. Então, o que eu tenho que encontrar aqui é o valor de m para que eu possa dizer ou não quando essa população estará ameaçada de extinção. Tá? Então, vamos aqui. No caso aqui é duas, né? Duas populações. Então, o que é que eu faço aqui, pessoal? A ideia aqui é você usar a propriedade de potência. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vou trazer aqui para o canto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 e vou transformar em base 2. Por quê? Porque eu já percebi que aqui a menor base é 2. Não fiz nada demais. O que eu tenho que fazer agora aqui, ó? Se você perceber bem, né? E fatorando 1.024, você vai encontrar 2 elevado a 10. Então, aqui a gente tem o seguinte. Isso aqui vai ser o que, ó? Isso aqui vai ser 2 elevado a 2. Vou mexer agora, vou deixar aqui no jeito que estava. E vou transformar aqui, ó. 1.024 vai ser igual a 2 elevado a 10. Então, vou tirando aqui para ter um espaçozinho. O que eu faço agora? Eu vou usar a propriedade de potência. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes n. Tá? Multiplico aqui os expoentes. Vezes, o que eu vou fazer? Esse 2 elevado a n que está dividindo, ele vai passar agora multiplicando, porém com um sinal invertido. Então, isso aqui é menor ou igual a 2 elevado a 10. O que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho as bases iguais, né? Então,
eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar as bases, resolver somente os expoentes, tá? Cancela essas bases e resolve somente os expoentes. Então a gente vai ficar aqui com 2n menos n menor ou igual a 10. Então resolvendo isso aqui, nós temos n menor ou igual a 10. Então a nossa resposta aqui vai ser a A, né? Na 10ª geração.